Olá, que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Ageu capítulo 1 traz aqui uma história que nós devemos trazer para a nossa vida nos dias de hoje. 50.000 judeus foram repatriados, foram trazidos de volta para Jerusalém para reconstruírem o templo que havia sido destruído. O propósito de Deus para a vida daqueles 50.000 judeus não era outro senão trabalhar na obra. E eles vieram para reconstruir o templo, começaram a reconstruir o templo, e após fazerem os alicerces, do templo, eles foram influenciados ali a desistirem daquela obra. E quando o inimigo conseguiu, os inimigos ali conseguiram desestimular eles da reconstrução daquele templo, eles tomaram um posicionamento muito perigoso. E se nós trouxermos isso para a nossa vida hoje, por exemplo, nós também corremos o mesmo risco e existem muitos cristãos que estão fazendo a mesma coisa. Porque no momento em que eles pararam de reconstruir o templo, que eles abandonaram a construção do templo, ou melhor, eles abandonaram o propósito de Deus para a vida deles, eles passaram então a cuidar dos seus próprios interesses. Eles focaram todas as suas energias, todos os seus recursos, todas as suas forças nos seus próprios interesses. E eles abandonaram a casa de Deus, eles abandonaram a vontade de Deus. E hoje, infelizmente, muitos cristãos estão frios, estão congelados espiritualmente, foram influenciados e não estão mais fazendo a vontade de Deus. Não estão mais fazendo aquilo que Deus os chamou para fazer. Aquele povo, então, começa a entrar em um estado de decadência. Por quê? Por causa Eles não estavam no centro da vontade de Deus mais. Eles não estavam mais no centro da vontade de Deus. Eles deixaram de reconstruir o templo e eles começaram a construir as suas próprias casas. Eles não estavam ali para construir as suas próprias casas. Eles não estavam ali para fazer aquilo que agradasse o desejo do coração deles. Mas eles estavam ali com um propósito, e o propósito era: reconstruam o templo do Senhor que havia sido destruído. Eles passaram então a investir o tempo, o tesouro, o talento. Eles passaram a investir o dinheiro, o tempo de vida deles e a capacidade, o talento que Deus deu para eles de fazer as coisas. Eles começaram a empregar isso tudo na construção das suas próprias casas. Eles começaram a viver regaladamente, as suas casas eram bem feitas, usando o melhor material. Eles procuraram a fazer o melhor nas suas próprias casas para viverem confortavelmente. E a casa de Deus foi ficando abandonada, foi ficando lá o alicerce no meio do mato. A vegetação foi crescendo, o alicerce do templo ficou lá. 16 anos depois, eles são repreendidos pelo Senhor. 16 anos depois, o Senhor então começa a repreender eles. O Senhor começa a dizer para eles que eles deveriam reavaliar as coisas. Eles estavam sonhando muito, mas não estavam prosperando de verdade. Eles estavam semeando muito, mas não estavam colhendo de verdade. Eles estavam vivendo uma vida fadigada, eles estavam correndo desesperados atrás da prosperidade, mas, na verdade, eles viviam um baita de um engano. Eles semeavam muito e colhiam pouco, eles planejavam muito, mas eles tinham apenas a decepção. E quando, porventura, eles conseguiam colher alguma coisa, era como se colocasse em um saquetel furado, em um saco furado. Coloca em cima, cai embaixo. E a palavra do Senhor diz, aqui em Ageu capítulo 1, que o próprio Deus soprava aquilo que eles estavam colhendo nas suas lavouras, aquilo que eles estavam produzindo. Não era o diabo que estava soprando, não era o diabo que estava tirando, mas era o próprio Deus que estava soprando, dissipando ali, fazendo virar palha aquilo que eles estavam produzindo. Por quê?
Porque Deus estava chamando a atenção deles a retornarem a fazer a vontade de Deus. Talvez você tenha focado o seu tempo, o seu tesouro, o seu talento, a sua vida, tanto nas coisas particulares suas, que você pensa que é seu, mas não é seu. E você não tem tido tempo sequer mais para poder ir à casa de Deus. Você não tem tempo sequer mais para poder evangelizar alguém, para orar por alguém, para interceder por alguém. Você não tem tempo mais para poder estar na igreja encorajando os irmãos, encorajando a liderança, encorajando, porque a presença do cristão na igreja, ela é importantíssima. Não deixe de congregar. Priorize os trabalhos da casa de Deus, priorize todos os eventos que a igreja programar e, além disso, os seus compromissos particulares com a palavra de Deus, o seu ID, o seu compromisso de ser sal, de ser luz, de ser exemplo, de ser um embaixador de Cristo, de ser um pregador do Evangelho, de ser um intercessor. O seu, o meu, o nosso compromisso precisa ser colocado em prática, porque a nossa nação está destruída. Sabe quando que aconteceu uma mudança? Sabe quando que aconteceu um reavivamento? Quando eles ouviram a palavra de Deus e eles obedeceram a palavra de Deus. No versículo 12 diz que Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o resto do povo, todos ouviram a voz do Senhor seu Deus. Deram ouvidos à palavra de Deus. E quando eles deram ouvidos à palavra de Deus, eles retornaram à construção.